Seja muito bem-vindo ao Café Virtual. Obrigada por estar aqui comigo hoje para a gente meditar mais uma vez na Palavra de Deus. E hoje eu gostaria de falar sobre erratas. É uma linguagem familiar para quem já escreveu uma tese, um livro, né? E a tese chega, está toda encadernada, pronta, né? E a gente abre e começa a ler, né? Com aquela euforia e de repente começa a perceber um erro aqui, outro ali. Então a gente faz uma folha, né? Que vai anexar aquela tese. Uma folha em que você diz assim, na página tal, no parágrafo tal, na linha tal, onde se lê tal coisa, leia-se. Daí você coloca o correto, a forma correta, ou de expressão, ou de grafia, né? Então, assim, uma coisa muito frequente, especialmente antigamente. Hoje tem formas que nos ajudam bastante, né, na tecnologia para errar menos, mas acontecem. E um dia a Lia Luft escreveu assim uma crônica na revista Veja, né? Eu anotei, a data é de fevereiro de 2012, em que ela coloca assim, erratas na vida. E ela diz o seguinte, se pudéssemos escrever uma errata para a nossa vida. Errata para as vezes que eu podia ter viajado, mas não viajei. Em que eu devia ter falado e não falei, muitas vezes por covardia. Em que eu devia ter me calado e eu falei por ser estabanada e falar antes de refletir. Errata para as muitas decisões erradas, né? Atrapalhadas, ou indecisões desnecessárias, lágrimas por tolices e mágoas por infantilidade. Errata para os erros e também para o que não foi erro, mas desatenção, inabilidade, incompetência mesmo. E ela finaliza dizendo, não dá para fazer correções dos erros que cometemos na nossa vida. É preciso contar com o perdão dos outros e a anistia da gente mesmo, né? O perdão de nós mesmos. E apesar de tocar em frente. Meus amados, é verdade. Se nós pudéssemos escrever uma errata para a nossa vida, né? Errada para tempos, oportunidades perdidas, pelas besteiras que nós fizemos muitas vezes, ou situações que nós lembramos com tristeza, perplexidade, né? Nem queremos lembrar. Daniel, capítulo 9, versículo 7, nos diz, a nós compete o corar de vergonha pelo pecado, ele está se referindo, né? E é verdade, às vezes, né? Quantas vezes... Às vezes palavras duras, inconvenientes, precipitadas, né? Às vezes julgamentos, né, que fazemos e que nos arrependemos. Às vezes pela falta de paciência, pela inquietude inútil, né, diante das lutas. Mas eu tenho uma boa notícia. Quando você nasceu, Deus escreveu um prefácio do seu livro, do livro da nossa vida. Um prefácio em que ele anuncia suas promessas, a sua palavra de esperança, né? De perdão. A sua palavra que não é mero papel ou tinta, de um Deus que não mente, de um Deus que a gente pode confiar no seu caráter, um Deus que é santo, verdadeiro, fiel, né? Justo, mas que Ele está pronto para perdoar o nosso pecado, se nós nos arrependermos. Em 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz assim, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E ele diz no versículo 10, se dissermos que não temos cometido pecado, se dissermos que não precisamos, né, dessa errata de perdão, né, nós somos mentirosos e a sua palavra não está em nós. Quando a palavra de Deus está em nós, nós vamos percebendo os erros, as erratas, os pecados que nós cometemos.
né? E Deus, quando nós confessamos, Deus deleta essas bagagens que nos faz refém. São lixos fedidos, paralisantes, né? Que dificultam a nossa caminhada por um novo caminho. E o sangue de Jesus nos limpa e nos purifica de todo não que nós confessamos. Em Hebreus, capítulo 8, versículo 12, diz que Deus, ele não se lembra para a iniquidade que nós pedimos perdão. Ele fala em Hebreus: com as suas iniquidades usarei de misericórdia e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando você chega na presença de Deus e pede perdão, Ele te perdoa. Não precisa ficar depois se remoendo. Lembra, eu pedi perdão, Deus me perdoou. E prossiga livremente para um novo caminho, né? E esse perdão dele é mais eficaz do que uma errata. Ele nos dá uma ficha limpa, um atestado de eternidade, algo novo. Então, meu amado, minha amada, pare de se cobrar tanto de você mesmo, né? Do seu próximo. Absolva-se. Se Deus já te perdoou, se Ele já esqueceu, descansa, relaxa, né? Com essa certeza no coração. Em 2 Coríntios 5:7 fala que nós devemos andar pela fé e não pelo que a gente vê, pelo que a gente lembra, né? Devemos andar pelo que a palavra diz, que o amor de Deus é tão grande que Ele não muda, né, com o que nós fazemos ou deixamos de fazer. Que o perdão dele não depende do nosso desempenho, né? Que o perdão dele acontece quando nós pedimos perdão. A gente pode errar de novo? Pode, mas quando a gente entrega a nossa vida a Deus, é como Ele fizesse uma faxina no nosso coração, uma limpeza total, né? Mas de repente, você tá aquela faxina, né? Quando você faz uma faxina em casa, né? De repente você quebra um ovo. Daí você limpa especificamente aquela sujeira do ovo, não é verdade? Então, quando nós entregamos nossa vida em Deus, para Deus, Ele faz uma faxina. De repente você peca. Daí você pede perdão especificamente, né? Daquele ovo quebrado, daquilo que você fez. E Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar, Ele prometeu. É a garantia que nós temos nele, né? Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. É Deus na nossa história, pegando na nossa mão, né? E fazendo uma nova história. Uma história escrita por Ele. Se nós nos submetermos, Ele vai estar escrevendo uma história digna, uma história cheia de frutos, né, para boas obras, para quais Ele nos preparou. Que nós possamos nos submetermos às mãos dEle, para que Ele escreva uma nova história. Que nós possamos desfrutar de cada dia, que não falta mais, com sabedoria em toda a sua inteireza, sob a direção dEle. Sempre com o coração cheio de gratidão. E eu tenho dito sempre para o Senhor, quando eu oro: obrigada, meu Deus, porque o Senhor não desiste de mim. Que a gente possa ter essa consciência de gratidão pelo perdão dEle. E estar tendo a palavra dEle no nosso coração, para não pecar contra Ele. E se fizermos isso, se errarmos e se pecarmos, né? Que nós possamos pedir a Ele que nos lave, que nos purifique desse pecado. E esqueça como Ele prometeu. E Ele vai fazer isso. E assim nós podemos prosseguir, escrevendo uma nova história, sempre melhorando, sempre buscando um renovo na presença de Deus. Que delícia, né? Que coisa boa. Obrigada, meu Deus, porque o Senhor não se esquece de nós. Vamos orar? Ah, meu Deus, meu Pai, obrigada, porque o Senhor não desiste de nós.
Muito obrigada, Senhor, pelo teu perdão que um dia nos alcançou em Cristo Jesus. Ó Senhor, é por meio de Jesus que nós entramos na tua presença. Te pedimos que o Senhor nos lave, nos purifique, Senhor, de todo pecado, e dia após dia nos direcione, Pai, para aquele projeto que o Senhor tem para nós. Sobre a tua orientação, Pai, escreva uma nova história para a nossa vida, Pai, e que possamos te agradar em tudo o que fizermos. Nós clamamos isso em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser.